Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News em Forma. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo a treinadora que coloca todos os papais pra correr, literalmente, é ela, a Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. Olá, especialmente para todos os pais aqui que escutam a Rádio Band News FM, né? A gente coloca, assim, todo mundo para se mexer. Não adianta fugir, né, Bruna? Tá cansado, trabalhou muito, tem que se mexer. É isso aí. Bom, é claro que a gente não ia deixar passar em branco essa data tão especial. A gente vai ouvir ainda hoje uma entrevista com um pai que deu um show, ficou famoso por ter ajudado a filha durante uma apresentação de balé, mas essa história é para daqui a pouco. Antes, Camila, a gente vai tratar de dois assuntos que mexeram bastante com o noticiário nesses últimos dias. O primeiro sobre o acidente que deixou um homem de 42 anos paraplégico em uma academia lá no Ceará. Ele foi atingido por uma carga de 150 quilos em uma máquina de agachamento. Pelo vídeo que a gente pôde ver, esse aluno estava sentado na base do aparelho quando sofreu o choque na região da coluna. Bom, Camila, primeiro vamos explicar para os nossos ouvintes que equipamento é esse que ele estava usando. Esse equipamento, Bruna, ele é um equipamento para agachamento, tá? Ele não é o tradicional que a gente pensa normalmente, que é aquele que tem a barra fixa ou que a gente tira a barra e coloca nas costas, né? A barra com as anilhas na lateral. Esse equipamento, você encosta como se fosse um encosto de uma parede, você fica em pé e tem umas almofadinhas nas duas laterais que pegam os dois ombros, que ela vem em cima de você e a carga fica atrás no equipamento, não é uma barra que você tem nas costas, e você fica sobre uma plataforma e o peso está sobre os seus ombros, né, e com duas almofadas, uma de cada lado, e você aí agacha, você destrava a máquina, né, você entra ali embaixo, encosta como se ficasse em pé, coloca o ombro bem encostado ali nas almofadas e as costas, você destrava a máquina, faz a pressão, a carga vem de cima para baixo, e você executa ali o movimento de um agachamento. Tá, pelo vídeo que a gente pôde perceber que ele estava sentado, né, como eu falei, na base do aparelho e estava descansando, né, aquele descanso durante a série. O que a gente pode recomendar, então, para os nossos ouvintes para esse período de descanso? É muito perigoso, né, então, ficar sentado no aparelho? Na verdade, Bruna, foi uma tragédia o que aconteceu. Eu acho que é super importante a gente dizer isso, né? Não é uma coisa comum, são máquinas, são equipamentos que a gente espera que tenham manutenção. Acho isso extremamente importante e ver a qualidade dos equipamentos que a gente utiliza e a capacidade deles. Mas é importante a gente ter uma educação dentro da sala, né? E saber aonde a gente pode ficar, onde a gente não pode ficar, de uma maneira para tentar evitar. A gente tenta evitar o máximo que pode acontecer, e eu costumo dizer muito que sala de ginástica não é brincadeira, a gente está ali, a gente se diverte muito, mas um pezinho que caia, né, um pezinho de 5 quilos que caia no teu dedo do pé, que pegue a sua mão, que escorregue da sua mão, caia no seu rosto, é muito sério isso tudo, né, não é brincadeira, não é a troco de nada, que criança não pode entrar dentro desses espaços, então a gente tem que tentar evitar. A gente tem que fazer a nossa parte, né, mas ali eu quero deixar bem claro que foi uma tragédia realmente, né, o que aconteceu. Não, claro, o nosso objetivo aqui é dar justamente orientações pra gente, como você falou, evitar essas situações, porque é justamente isso, são equipamentos tão pesados, né, e podem acabar, como foi o caso desse homem, ficou paraplégico, perdeu o movimento das pernas. Bom, e algumas das máquinas, justamente pra gente tentar criar um ambiente mais seguro, elas têm as travas de segurança, né? As pessoas têm o costume de usar? Tem que usar, né, Bruna? Tem que usar a trava de segurança. Agora, tem equipamentos que não têm a trava de segurança, né? Porque uma coisa é você travar o equipamento, outra coisa é ter a trava de segurança, são duas coisas diferentes. A trava de segurança, você regula, normalmente tem ali, depende da marca, depende do equipamento, você coloca um limite aonde, se por acaso escorrega ou a pessoa perde a força, tem um limite até onde ela desce, né? O agachamento com a barra, quando a gente tira ali do rack, quando a gente coloca nas costas, dá o passo para trás, quando a gente vê em campeonatos, a gente vê aquelas pessoas com o peso ali grande nas costas, eles têm dentro da academia para treino, eles têm uma altura de onde não passa. Então, se por acaso a pessoa perde a força e não consegue subir, ela pode até cair no chão, mas a barra não vai
cair até o chão, ela vai parar num determinado momento, né? Aquele equipamento, eu não sei se ele existe uma trava de segurança, que é essa limitadora. O que aquele equipamento, eu pelo menos consegui ver ali no vídeo, ele tem a trava que você empurra e ele trava naquele momento. Agora, se essa trava quebra, ela não é necessariamente a trava de segurança, essa é uma trava para começar o exercício, né, para você se encaixar embaixo, é um ajuste essa trava, né, ali. Então, a gente tem que ficar atento a isso, e é exatamente isso que você disse, de nós tentarmos não nos colocarmos numa situação de risco dentro da academia. Então, assim, como usuário, é importante cobrar da academia numa recepção ou com o próprio instrutor dentro de uma sala, né, se existe uma manutenção, ninguém está dizendo que foi falta de manutenção, nós estamos falando aqui de pontos que precisam, que você pode falar, que você pode cobrar, que acabam dependendo uma falta ali, uma negligência pode trazer um problema muito grande, como o que aconteceu. Isso que foi num espaço que a gente espera que seja controlado, né, uma academia, um espaço cheia, focado né, Bruna? nisso, Tava cheia. A gente viu o vídeo, a academia bem cheia, né? Imagina se esse moço estivesse, Bruna, dentro de uma academia de prédio sozinho, né? Ali você vê que a quantidade de pessoas que foram correndo uma academia de prédio hoje, por exemplo, tem muitos prédios que tem academia que não tem instrutores disponíveis, tem, assim, aquele personal contratado por algum condômino. Então, assim, as academias de prédio, isso é um alerta mesmo, tanto para equipamentos com travas, as pessoas que estão ali dentro. Então, é bem, assim, a gente tem que ficar atento a isso, sim. Com certeza. E ainda criando, né, esse ambiente mais seguro, vamos falar sobre os vários estímulos que a gente tem dentro de uma academia, incluindo o fone de ouvido para ouvir música enquanto faz um exercício. São distrações, né? São distrações, Bruna, que você acaba, como em qualquer lugar, você sair correndo na rua, treinando com um fone de ouvido, você não entende o que está acontecendo do seu lado, né? Se um carro bater ali do teu lado, ou você, em qualquer lugar, a hora que você bota um fone de ouvido, você se fecha no mundo. E numa academia, às vezes a gente acha legal, é interessante, mas assim, se der para diminuir, imagina se alguém vê alguma coisa que está, um pezinho saiu rolando, ou a pessoa deixou um peso e vem alguém andando, pode tropeçar naquele peso e cair. Isso é muito corriqueiro, né? Um peso no chão, por exemplo, né? Então, assim, se alguém olha e fala, olha o peso, alguma coisa, você não consegue nem avisar. Então, não é pra gente ir contra 100%, mas a gente tem que saber quais são as atitudes que a gente pode ter de segurança dentro do ambiente para evitar ao máximo algum acidente. Está treinando descalço, é porque está treinando descalço, não fique andando pela academia, sabe, saiu da sala de bike, quer andar, fica andando, andar descalço, corre-se um risco de cair no chão, de você deixar, a gente sabe que tem pessoas que treinam descalço, mas é no momento do treino, acabou, protege os pés. E outro fator, além do fone, né, Bruna, e assim, da gente tá explicando, é você não ter vergonha de perguntar sobre os ajustes das máquinas. Né? Então, eu às vezes chego numa sala e falo, nossa, esse equipamento eu não conheço direito, ou ele às vezes é novo, muda, às vezes o ajuste do encosto está atrás, o outro está embaixo, um é puxa, o outro é empurra, o outro é gira, né? É você perguntar para as pessoas, saber como usa, não precisa ter vergonha, gente, pergunte para o instrutor, as pessoas têm vergonha de chegar e falar, nossa, eu não domino nada aqui, olha para o equipamento, não sabe nem se senta de frente ou de costas. Pergunta para alguém que esteja usando o equipamento, me dá uma mão, me ajuda, eu não sei como, eu faço isso como profissional quando eu chego em algum ambiente, tem máquinas que a gente nunca usou, tem uns que você tem que fazer força para ajustar, outros menos força, então assim, não tenham vergonha de perguntar e de pedir ajuda para alguém. Nessa semana a gente se deparou, infelizmente, mais uma vez com uma denúncia de violência contra a mulher dentro de uma academia, foi na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Uma empresária acusou um personal trainer que ela contratou de assédio e agressão. Ela contou que o homem deu um murro nas costas por ela não estar fazendo os exercícios da forma correta. Assunto que a gente não pode deixar passar, né, Camila? Até para encorajar outras mulheres que de repente passaram por uma situação semelhante e não se deram conta que se trata de um abuso. Olha, Bruna, a gente cada vez mais está vivendo situações lamentáveis, né, e quase que deprimentes, porque assim,
porque a gente já viu nas academias muitas vezes relacionadas a essas agressões, relacionadas a relacionamentos amorosos, a gente já viu muito isso, né? Ou seja, há um descontrole total, mas é muito importante isso estar exposto, é muito importante as pessoas realmente denunciarem, né? E a gente tem que lutar para que isso não aconteça, né? E sempre com mulheres, né? Então eu acho que a gente tem que denunciar e ir atrás disso, porque assim, é inadmissível uma coisa dessa. Com certeza, e por isso a gente pediu a ajuda da presidente do Me Too Brasil, Marina Ganzaroli, que é advogada especialista em direito da mulher, para dar orientações de como fazer a denúncia. Não recomendo realizar denúncia em delegacia sem o acompanhamento de uma advogada. Infelizmente, muitas vezes as vítimas passam por constrangimentos desnecessários. A denúncia na academia ou mesmo uma ação civil são esferas distintas. Então, o ideal é sempre realizar o boletim de ocorrência, com o boletim de ocorrência em mãos, né, e instruir também o procedimento administrativo da academia. O BO, ainda que ele não vire um processo criminal, que você não dê continuidade ao processo, ele é uma garantia, ele é uma segurança para você, caso novas violências venham a ser cometidas, e é uma segurança para as outras mulheres. Não faz a menor diferença o fato da academia ser um lugar onde as pessoas exibem o corpo ou não. Para a lei é a mesma. Ela vale na academia, ela vale no metrô, ela vale no ônibus, ela vale dentro de casa. O crime é sempre crime, independentemente de roupa a mulher está usando. Porque o crime é dado a partir da ação daquele que comete o crime, não da vítima, daquela contra o qual o crime é cometido. Dia dos Pais, aqui no Band News Informa, e a gente tem um convidado super especial a partir de agora. Você, ouvinte, deve ter visto recentemente o vídeo de um pai que subiu no palco para apoiar a filha, estava tímida durante um festival de balé, lá em Sete Lagoas, Minas Gerais. Eu estou falando do professor Júlio Ramanhuc Neto, tem 45 anos, pai da Maia e da Maria Flor, as duas de 3 aninhos. Júlio, um prazer imenso te receber aqui no Band News Informa. O prazer é todo meu. A gente está conversando com o pai mais famoso do Brasil na atualidade, né, Camila? Pai bailarino, se não era, agora virou, né? Júlio, conta pra gente como é que foi essa história. Você estava assistindo a apresentação, decidiu subir, enfim, como é que foi todo o desenrolar, né? Na verdade, essa história aconteceu no dia 1º de julho, né? As meninas, elas fazem o balé desde 1 ano e 8 meses de vida, né? São bem ativas, né? Elas fazem natação, mas a gente sempre fez isso, né? Obviamente, sempre respeitando o limite das duas, né? Sempre partindo delas a vontade de fazer alguma atividade. E a gente, na nossa condição, a gente vai oferecendo. E, evidentemente, a coisa girou no balé, o tão esperado festival anual, né? Do estúdio. E foi um sábado atípico para elas, né? Foi um dia muito carregado, porque na manhã, no mesmo dia, elas tiveram a inauguração, na verdade, começou, aqui chama School Games, né? Os esportes, né? Os jogos das crianças, né? E foi bastante animador, foi bem na manhã, o colégio que elas estudam conseguiram um campo oficial de futebol, o maior estádio aqui da cidade, foi feito lá, então elas correram, brincaram, se divertiram muito, né? Ficaram bastante cansadinhas e não dormiram. E nesse dia, esse mesmo dia à tarde, elas fizeram 2 aniversários de 2 coleguinhas da escola. E quando a gente chegou nesse local, onde seria mais no final da tarde, a noitezinha do balé, elas estavam, além de cansadas, né? Embora a gente tivesse trabalhado na cabecinha delas, muito amedrontadas, pela quantidade muito grande de pessoas que se encontravam no evento, né? E momentos antes de tudo acontecer, nós fomos chamados, né, para que fôssemos até ao fundo lá, coxia. No momento em que a gente chegou, a Maia, ela estava em prantos, assim, ela chorava muito, bastante nervosa, e estava claro, né, para mim, ali naquele momento, que ela não iria. Isso causou uma angústia em todo mundo, né, em mim, muito na minha esposa, a Renata, né, e eu tentei, naquele momento, ser o mais racional possível. Eu falei, Renata, são 2, né, e a Maia no colo dela, a Maia que não queria. A Maria Flor já estava na fila lá, plena, pronta para poder ir, sem problema nenhum. E, Renata, faz o seguinte, me dá a Maia e você vai
para a plateia, porque imagina, se a Maria Flor chega lá, não me vê e também não te vê, aí de duas a gente vai ter uma, de uma no palco não vai ter nenhuma. E assim ela fez, ela me ouviu, desceu e ficou lá muito desapontada, mas óbvio, sem demonstrar. E eu fiquei com a Maia apertava, me abraçava assim e ficava apertada no pescoço, assim, sabe quando você fica apertadinho? E eu tentava convencer, e ela nem olhava, ela falava, ela fazia o sinal de negativo encostado com a cabeça aqui em mim. Vamos, filha. Não. Até que a professora meio que me convoca assim, falou, pai, você iria, né, para a Maia poder ir? E aí foi legal, e que me chamou, e te confesso que até me emocionou, ela tira a cabeça que estava encaixada no meu pescoço, olha para mim e balança a cabeça de forma positiva, ela estava respondendo para mim, ou seja, ela queria que eu fosse. Eu falei, na hora, eu olhei para a professora, não, eu vou sim, pode ficar tranquila que eu vou. E aí eu falou, não tenho nem fantasia, minha filha. Não, foi tudo assim. E aí eu falei para ela, filha, mas o papai vai, mas você vai andando. A música solta, e um detalhe que poucas pessoas sabem, embora eu soubesse a coreografia, é que uma professora ficava do outro lado da cortina fazendo a dança para as meninas. E eu comecei a observá-la e comecei a fazer também. E por isso que pareceu tão natural, se você observa, eu estou olhando para o lado, assim, sabe? Quando eu me posicionei ao lado dela, eu não via ninguém, eu só via a minha filha. Mas eu escutei um alvoroço. Sabe o que pareceu? Pareceu um gol. Sabe aquele estádio lotado e aos 45 minutos sai aquele gol Salvador que todo mundo vai à loucura? Foi esse som que apareceu. Então eu buscava, né, fazer com que aquilo não me desconcentrasse, eu ficava olhando a professora, dando atenção para minha filha e tomando cuidado, porque do outro lado estava a Maria Flor. Então eu ficava dançando com a Maia, olhando para a Maria Flor, eu falo, né, Fofô, papai está aqui também. Então, e a gente ia fazendo, e são vários momentos, né? Não sei se parece todo, tem hora que eu ajoelho, no final a Maria Flor não rodou, deu uma rodada na cintura dela, e aí saí, te confesso, todos muito cansados, nós também estávamos cansados. No dia seguinte, eu ando de bicicleta, eu fui andar de bicicleta, fui pro meio do mato, fiquei até 1h da tarde, e aí quando eu volto lá, tava a Renata, amor, tá acontecendo isso. Falei, tá, que legal, que bom. Então. Na segunda-feira, né, que a gente vai trabalhar e você vê como é que é, né? Como é que a coisa foi importante, né? Importante para minha filha, mas como é que uma missão, uma mensagem havia sido transmitida e eu não tinha percebido. Estou me dando conta agora. E deixa eu te perguntar uma coisa, Júlio. E os seus alunos, que você dá aula para jovens, pré-adolescentes, né, até adolescentes, né, e eles, o que eles acharam disso, por exemplo, de você ter subido? Olha para você ver uma coisa, isso me chamou muita atenção, né, as pessoas que chegaram a mim, chegavam assim, o pai bailarino, né, e te confesso que isso me incomodava, não pelo fato, pelo amor de Deus, não pelo fato do homem não dançar balé, muito pelo contrário, tá, eu acho que seguiu para quebrar isso, né, sabe essas mazelas estruturantes da sociedade, uma delas é o machismo, né? Então eu vi isso sendo replicado, as pessoas viam como fosse corajoso o pai bailarino, mas em nenhum momento, poucos foram aqueles que refletiram, né? Não, ele não foi um bailarino, né? Ele não dançou balé, o balé apareceu, na verdade ele foi atender uma necessidade da filha, a paternidade estava antes da dança, né? Por isso que as pessoas que eu sei, que eu sou mais próximas, que vieram, olha, o pai bailarino, falou assim, eu acho que você faria o mesmo. E essa ação do pai, né, participar, né, de uma dança que aparentemente é de menina, isso é um absurdo. Então eu consegui, aí os meus alunos, né, atendendo a sua pergunta, é que tiveram esse gap, né, que os outros não tiveram. Sabe, eu juro. Que legal, quando eu for pai, eu quero ser um pai como você. Eu achei lindo, foi muito legal, foi emocionante. Eu mostrei para minha avó, eu mandei para o meu primo. E aí, o recado eles entenderam, mas também eu agradeço, fico feliz, porque eu acho que essa moçada, eles vêm, graças a Deus, dentro de uma conscientização política, né, isso é muito legal, né, e isso, de uma certa forma, serviu, né, de informação, né. O balé é para homem, assim como a luta é para mulher, o futebol é para mulher, né? Não há isso, né, essa distinção.
O Informers Dia dos Pais aqui no programa. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o professor Júlio Romanhuc Neto. Ele é pai das gêmeas Maia e Maria Flor. Ficou famoso depois da divulgação de um vídeo em que aparece subindo no palco para ajudar justamente a Maia, de 3 aninhos, que ficou tímida ali durante uma apresentação de balé lá em Minas Gerais. E Camila, algo que chamou muito a minha atenção na nossa conversa com o Júlio foi que as meninas começaram desde bem pequenininhas no balé, por incentivo da mãe. Tem idade para a criança começar um esporte, uma dança, uma atividade física ou não? Tá liberado? Tá liberado, o movimento tá liberado, né, Bruna? A gente tem que entender que a movimentação, ela existe nas crianças desde novinhas, desde bebê. O próprio pediatra, quando a criança ali tem meses, eles pedem para você estimular, para você mexer a perninha do bebê. Então, assim, isso existe. O que é complicado é quando você expõe as crianças acima, você exige delas acima do que aquela idade pode dar, né? Então, se as meninas foram encaminhadas para profissionais que estão preparados para recebê-las, adequar o balé para aquela idade, né? Obviamente elas não estão ali fazendo já grandes coisas. A gente fala muito, um termo nosso da área, um termo técnico, a gente fala muito em regressão, iniciação. Então a musicalidade, a liberdade de expressão, alguns movimentos, sim, a gente pede para fazer. Todo mundo já assistiu um videozinho aí nas redes sociais que passam de algum balé, de alguma dança. É a apresentação que todo mundo mais se diverte quando a gente assiste, que uma vai para um lado, outra vai para o outro, o pé tá assim, a cabeça tá assado, coça o nariz, dá sono, dorme ali em cima, ou como a própria filha do Júlio não quer entrar. Então, assim, desde que aquilo seja bem orientado e as meninas demonstrem uma vontade, porque com 2 anos eles já têm uma vontade, provavelmente as meninas gostavam de ir, né, e o tempo destinado para elas serem bem direcionados e respeitando a limitação que elas têm. Então, assim, já é uma iniciação, é um aprendizado e é uma coisa extremamente saudável. Nesse Dia dos Pais, o Band News Informa abriu os microfones para o pai que surpreendeu uma plateia durante uma apresentação de balé da filha de 3 anos em Minas Gerais. O professor Júlio Romanhuc Neto subiu no palco para ajudar a filha Maia, que estava cansadinha depois de um longo dia e também ficou tímida diante do público. O Júlio contava pouco sobre a repercussão do vídeo e também sobre o fim de alguns preconceitos, né, Júlio? E é muito legal de ver que a dança acabou no fim criando um elo ainda mais forte entre você e as suas filhas, né? É legal a gente falar sobre isso, porque elas não têm a dimensão disso, né? Por isso a importância do registro, sabe? Eu acho que lá na frente elas terão um entendimento mais profundo da coisa, sabe? Então, se hoje eu até me emociono, né? Foi tão importante, porque eu transmiti para ela, sabe? Segurança, sabe? Não que a mãe não tivesse conseguido, é outra coisa, outra desconstrução também, né? Não, você está falando uma coisa, Júlio, aqui, a gente está comemorando o Dia dos Pais, né, esse final de semana é maravilhoso, você tem que se emocionar mesmo, porque você contando a história pra gente, o que é muito bacana a gente trazer, hoje nas redes sociais a gente olha o vídeo, a gente não entende o que está acontecendo direito, a gente entendeu ali, né, claro, mas você contando essa história inteira, não foi que você assumiu o protagonismo e tirou a sua esposa de lado. Se alguém está falando de dança, de balé, isso a gente não vai nem dar ouvido, porque isso tudo é um monte de besteira, a gente tem que ignorar e não pode nem gastar tempo com isso num momento desse, né, assim, as suas filhas vão entender um dia essa dimensão, a gente está dando uma oportunidade maravilhosa de você contar essa história, e eu não tenho dúvidas que eu Bruna, e quem está escutando essa história hoje aqui, os ouvintes estão vendo o quão grandioso você foi, né, e os professores de terem dado essa liberdade para sua filha se sentir segura, né, porque poderiam não ter deixado você também ali entrar e vai estragar, né, quer dizer, então assim, aquilo era importante na hora, e aquilo que tinha que ter sido feito, e você estava ali, como a gente espera que todos os pais estejam, né, está ali para o que der e vier e para o que for preciso, é isso que eu acho que a gente espera sempre, né, então eu acho que é um exemplo maravilhoso que você deu. Eu acho que essa paternidade mais ativa, né, ela é necessária. Eu acho que a gente tem que desconstruir essa ideia de que o pai ajuda, sabe? Na verdade, isso é repetido, né? Quase que tradição isso, né? Nossa, meu marido é ótimo, ele até troca a fralda.
Nossa, meu marido, ele acorda. Não, ele não é marido, ele é pai, entendeu? O pai tem uma função, assim como a mãe tem uma função, os dois têm igual valor, né? E, evidentemente, você sabe que se construiu uma mentalidade, né? Em que o pai é legal, aquele pai que ajuda. Não, o pai não ajuda, o pai é pai. O pai participa. E é isso que eu tento fazer todos os dias. Tenho as minhas falhas, a gente é fruto do meio, sabe? A gente, às vezes, reproduz coisas, quando a gente percebe que reproduz, a gente tenta consertar, que é valoroso isso, né? Então, eu converso muito, muito mesmo com a minha esposa sobre isso. A minha esposa é uma militante nisso. Minha esposa foi uma militante na amamentação. Minha esposa comanda uma série de grupos aqui, ela conduz uma série de grupos das mamães de primeira, e ela fala a importância do pai nesse processo, né? A figura do pai, independente da sua condição, estar ali, né, se apresentando de forma natural, como a sua condição até biológica propõe, determina, ele estando ali, se servindo e curtindo, entendendo, vivenciando, experimentando. Eu acho que isso faz parte de uma educação talvez mais plena, se não for completa, né? E, óbvio, dentro das suas várias dimensões, todo mundo pode assumir o papel de um pai, não sendo pai biológico, não significa ser necessariamente uma figura biológica de um homem, mas alguém que assuma essa condição e essa representatividade. Eu acho que a paternidade é assim, né? Eu acredito, eu tento vivê-la assim, não tem uma fórmula mágica. Você encontra na literatura uma série de discussões, de livros que falam sobre a importância da mãe, a maternidade, a amamentação, e eu te confesso que em alguns momentos eu me senti excluído, não pertencente a esse universo, porque tem muito pouco sobre isso. Você vê uma coisa ou outra maravilhosa que você vê, de exemplos de pais que se doam, pais que abrem mão dos seus sonhos para atender ao interesse das filhas e da família, e eu acho que isso deveria ser resgatado. E eu acho que esse gesto, que eu não tive naquele momento a dimensão daquilo, né, a não ser atender a necessidade da minha filha, isso tenha promovido e tenha amadurecido ainda mais em mim essa importância. Então, se eu era um pai que pensava assim, né, eu levo isso, esse fato, talvez como um grande fortificante, sabe? Né, que nutriu isso dentro de mim, e o resultado talvez seja esse reconhecimento que agora a gente vê, né? E as suas filhas gostam de fazer as aulas de balé? Nossa, elas são apaixonadas, né? Eu vou te confessar uma coisa, a Maia, ela gosta muito de futebol, ela está bem inclinada ao futebol, e depois disso, a relação dela com o balé mudou muito. Inclusive, me perguntaram, Júlia, agora, será que ela vai querer toda a apresentação que você suba? Olha, eu não sei se vão deixar, mas se for necessário, pode contar comigo, eu vou estar lá. É isso, ô Júlio, e você disse que você pedala, assim, é um cara que leva uma vida em cima da bicicleta, sempre levou fazendo, elas têm uma relação também com a bicicleta junto com você, já na ou verdade, ainda não? A história é mais distante. Na verdade, eu sou ciclista há 15 anos, né? Mas durante grande parte da minha vida, inclusive parte da minha vida profissional, foi dedicada à capoeira. Tem dia que eu chego no balé lá e elas me veem e elas começam a jogar capoeira. Mas eu acho que faz parte dessa identidade, né? E aí elas pedalam, né? Elas já têm bicicleta, elas já sabem andar daquelas bicicletas sem pedal, a pré-bike, que elas batem o pé e saem correndo. Sim, então, que não tem rodinha, que não tem pedal, né? Sem pedal. Aquela que não tem pedalzinho, que são só as rodinhas. Eu sempre saio para pedalar, quando tem alguma prova, por aqui perto, sempre que posso, sempre, ou quase sempre, tento conciliá-las, a gente sempre vai junto, quando tem uma competição numa cidade vizinha, elas vão, minha esposa vai, minha esposa também pedala, menos, mas pedala, né? Eu já pedalou, né? Hoje está um pouco parado. Mas elas sempre vão, então elas de uma certa forma, elas vão absorvendo isso, né? Então, elas já têm uma dimensão, né? De que o pai pratica atividade física. Eu tento fazer e levar isso para casa, me alimentando bem, e fazendo com que elas também entendam isso, e espero, né? Óbvio, não é uma imposição, que elas façam tudo aquilo que elas quiserem. E se for coincidentemente aquilo que eu gosto, curto e faço, seria melhor fazer com elas, né? Bom, eu dancei balé com elas, né? Elas podiam pedalar comigo, né? Já tem esse argumento, né, Bruna? Já tem esse argumento. Olha, filha, quando você precisou, você não lembra, você era pequenininha.
eu subi no palco. Agora eu quero ver você subir esse morro comigo aqui. É isso aí. Legal demais. Bom, quero agradecer essa conversa super gostosa com o professor Júlio Romanhuque Neto. Ele é pai das gêmeas Maia e Maria Flor. Foi filmado no palco para apoiar uma das filhas que estava em uma apresentação de balé em Sete Lagoas, Minas Gerais. Júlio, feliz Dia dos Pais. Obrigada por ter conversado aqui com a gente. E eu que agradeço o espaço, né? Fico muito contente, né, pela sensibilidade de vocês, pelo cuidado, pelo zelo, pelo carinho, né? E por terem entendido, né, que muito mais do que um pai bailarino é um pai, que sabe das suas limitações e que busca a todo momento uma evolução. É isso, Júlio, parabéns pelo Dia dos Pais, parabéns por exercer, né, a função de pai. Tenho certeza que a Maia, Maria Flor e sua esposa, e obviamente que os parentes aí estão super orgulhosos. Feliz dia. Eu agradeço a vocês e precisar, pode contar com a gente aqui. O Band News em Forma vai chegando ao fim. A gente dedicou o programa hoje ao Dia dos Pais e trouxemos 2 casos aqui, Camila, sobre masculinidade, né? O caso primeiro de uma denúncia de agressão contra uma mulher em uma academia lá em Minas Gerais, e um outro caso de um pai que se uniu com a filha de apenas 3 anos, subiu no palco para ajudá-la durante uma apresentação de balé, deixou vários preconceitos de lado, porque o que ele queria ali era demonstrar apoio e amor à filha dele. São 2 casos que fazem a gente refletir muito nesse Dia dos Pais, sobre qual caminho a gente quer tomar a partir de agora, para onde está indo a sociedade, né? Que ambiente a gente quer criar para as crianças, para futuras mulheres e futuros pais, né, Camila? Ai, Bruna, eu acho que a gente não dá opção, né? Eu acho que a gente não podia dar opção. A gente tem que ir pro amor, né? Eu acho que a gente tem que ir pro amor, tem que ir pro acolhimento, tem que ir pro fim da violência, né? Principalmente com relação à mulher, né? A menina, a mulher em qualquer idade. E eu acho que esse exemplo do pai que sobe no palco, que está junto com a filha, quem escutou, né, os ouvintes que escutaram com certeza se emocionaram, tipo, eu tô aqui para o que der e vier, né, quem ama cuida e não agride, né, então assim, eu acho que qualquer tipo de agressão é sempre um problema muito grande, é muita covardia, e a gente tem que lutar contra isso. Então, exemplos como esse do pai que subiu no palco e que deu todo o apoio, que passou por qualquer tipo de preconceito ou de dúvida dele mesmo ou de outras pessoas, ele estava ali para mostrar que a filha dele pode contar com ele. E a gente pode fazer isso em todas as relações, né, de homens e mulheres, entre amigos, entre profissionais que a gente contrata, entre pessoas que a gente se relaciona. Então eu acho que é importantíssimo a gente sempre ir para esse lado. É o meu voto e acho que deve ser o da maioria. Com certeza. E por meio do esporte e da atividade física, né, Camila? Aliás, quem quiser se inspirar em você, como é que faz? É só me procurar no @Camila, _ aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Tchau, ouvintes. Um adeus a todos os pais. Muita saúde, muita atividade física, muito respeito e muito amor. Se você quiser ouvir novamente essa edição ou programas anteriores, é só acessar a aba Colunistas no site bandnewsfm.com.br ou o canal da Band News FM no YouTube, e tem também o nosso perfil Band News em Forma no Spotify. Feliz Dia dos Pais, se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News em Forma.